Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. Viva! Eu sou a Joana. Eu sou a Catarina. E este é o podcast O que eu andei para aqui chegar. Nós conhecemos-nos em outubro de 2023, em Bruxelas, quando ambas éramos estagiárias Blue Book. Vamos falar um pouco disso mais à frente. E pensámos em criar um podcast em que falássemos, em que divulgássemos estes estágios Blue Book, que são estágios na Comissão Europeia. Joana, não sei se queres explicar um pouco melhor estes estágios. Talvez como alguns de vocês, nós se calhar não conhecíamos assim tão bem estes estágios. No meu caso foi algo que eu comecei a ter curiosidade e a pesquisar quando estava na faculdade, mas acima de tudo acho que é importante saber o que é a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia é então um órgão que representa a União Europeia e trabalha com outras instituições europeias, como é o caso do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Sim, a Comissão Europeia é a única instituição da União Europeia que apresenta legislação, que depois é enviada para o Parlamento Europeu e para o Conselho, e que também tem como função executar mais tarde essas políticas, que são, portanto, aprovadas tanto pelo Parlamento como o Conselho, para além de também gerir as políticas europeias, distribuir os fundos da União Europeia e representar a União Europeia a nível internacional. Sim, isto é uma explicação muito básica. Nós próprios também não sabemos a 100% sempre o que é que a Comissão faz e todos os órgãos, por isso é normal que procuremos a informação sobre estes assuntos e sobre estas instituições. E nós estamos cá também para vos dizer onde é que podem encontrar este tipo de informações. Sim, se calhar voltando só aos estágios Blue Book, Sim. Começando por aí. Os estágios Blue Book são então estágios de 5 meses, são remunerados e são estágios na Comissão Europeia. A Comissão Europeia divide-se em várias chamadas DGs, Direções Gerais, que são uma espécie de ministérios, que são divididos por áreas, desde, por exemplo, a tradução até à educação, ao desporto, à juventude, à cultura, saúde, finanças, ambiente, uma série de áreas. E, portanto, quem se candidata a estes estágios pode realizar os seus estágios numa destas DGs, e são estágios que, como dissemos, têm a duração de 5 meses, são estágios remunerados e acontecem 2 vezes por ano, ou seja, há 2 períodos de candidatura ao longo do ano. Há estágios que começam em outubro, que foi aquele que nós fizemos, começámos em outubro de 2023, e há estágios que começam em março. Portanto, nos meses que antecedem esse período de estágios, há a fase das candidaturas. E é importante, nós que estamos interessados em fazer este tipo de estágios, a começarmos desde logo a pesquisar sobre eles e a preparar as nossas candidaturas para eles. Não há nenhuma chave mágica. Claro que pessoas que já tenham tido experiências fora, por exemplo, e isto partindo também das conversas que tivemos com os nossos colegas, isso é uma vantagem, mas não faz com que estejamos desde logo excluídos, se não tínhamos essa base, digamos assim. Sim. E por falar em exclusão, é importante dizer, estes estágios não têm limite de idade, ou seja, limite máximo de idade, o limite mínimo são os 18 anos, mas é necessário ter uma licenciatura para uma pessoa se poder candidatar aos mesmos. Não tem um limite máximo de idade, há pessoas, por exemplo, tivemos colegas na casa dos 40 anos, e também é dirigido não só a cidadãos europeus, e na sua maioria a cidadãos europeus, mas também existe uma pequena cota para cidadãos não europeus. E nós conhecemos colegas que vinham de contextos exatamente de fora da União Europeia e do continente europeu também. Portanto, são estágios muito interessantes, seja
pessoas de qualquer faixa etária ou até de qualquer área de estudos. Sim, desde a engenharia ao direito. Nós, por acaso, e vamos falar mais um pouco disso mais à frente, somos as duas de história, mas há pessoas das mais diversas áreas. Se calhar a Joana disse que não havia chaves e eu também acho que não há, mas a única informação importante é que quando vocês se candidatam, existem duas opções de candidatura. Uma vertente, tradução, em que têm que apresentar uma série de certificados de línguas, de conhecimentos linguísticos, e uma vertente a que se chama administrativa, e essa vertente, na verdade, inclui uma série de DGs, Direções Gerais, que fazem uma série de trabalhos e trabalham com coisas completamente diferentes. E então é só vocês saberem se querem ir para a área da tradução e têm também as qualificações necessárias, ou então se preferem apostar numa vertente mais global, em que depois, se forem aceitos na primeira fase de candidaturas, podem ter acesso a uma série de vagas nas diversas DGs Sim. que compõem a comissão. Estes palavreados ainda são assim um bocadinho estranhos. Nós que lá estivemos meio que já nos entendemos melhor assim. Para além das DGs, tenho de referir, Catarina, também às agências, porque eu estive numa agência. É verdade. E as agências fazem um trabalho similar às DGs, mas talvez sejam um bocadinho mais, estejam um bocadinho mais em contacto direto com os stakeholders, as pessoas com quem trabalham para financiamentos, porque a Comissão Europeia atribui diversos financiamentos de projetos e as agências são então aquele setor que se dirige um pouco mais de forma direta à população que procura esses financiamentos. Mas bem, para além dos estágios na Comissão Europeia, também acho que é importante referir Sim. que que existem outro tipo de estágios, que é o caso, por exemplo, do estágio Schuman no Parlamento Europeu. Estágios nas instituições europeias, não é? Portanto, não há só os Blue Book, existem outros. Nós, as duas, fizemos parte do Blue Book, que por ano engloba em cada sessão à volta de 900 estagiários, por aí, de vários, portanto, não só da União Europeia, mas também de fora da União Europeia, num número muito mais reduzido, como já dissemos. Mas, desculpa, dizias o estágio Schuman? Sim, o estágio Schuman, por exemplo, são um estágio que existe no Parlamento Europeu. Também no Parlamento Europeu há os estágios com os eurodeputados, que é um pouquinho diferente, porque normalmente são os candidatos que contactam diretamente eurodeputados com os quais têm interesse de fazer estes estágios. Há também estágios noutras instituições europeias, como é o caso do Conselho da União Europeia, o Tribunal de Justiça... Tribunal de Contas também. Sim. Portanto, há mesmo muitas possibilidades. Nós vamos deixar aqui, e esse também é o objetivo deste podcast, é divulgar estas opções que existem e que tantas vezes nós desconhecemos. E, portanto, nós vamos deixar os links para estas páginas aqui. Podem segui-los. Exatamente, na nossa descrição. Este vocabulário, podem segui-los. E foi exatamente neste jantar em que nós quer dizer, já nos conhecíamos, mas que falando, nós percebemos que nos interessava e que há talvez uma grande ausência de informação sobre não só o que é que são as instituições europeias, mas também e o que é que fazem. E nós achamos que também é muito em parte devido a falhas no nosso sistema de ensino, que não nos prepara, também não nos ensina, quer dizer, uma cidadania europeia. E depois nós percebemos também que existe uma enorme ausência de informação sobre todos estes programas a que uma pessoa se pode candidatar e, sobretudo, os jovens. E então ficámos com vontade de os divulgar e também de conhecer melhor, mais a fundo, os nossos colegas que estavam a realizar este estágio connosco, porque nós éramos 30 portugueses. Sim, mais ou menos, 30 portugueses. E, pronto, no fundo queríamos satisfazer também a nossa curiosidade, porque lá está, ambas viemos da área das humanidades, de história, mas muitos colegas vêm do direito, engenharias também, e também a questão da localização geográfica, tínhamos alguma curiosidade de perceber como é que era a representação territorial dos portugueses.
tínhamos um colega que era mais do interior, Castelo Branco, por exemplo, mas pelo que percebemos não havia assim mais nenhum caso tão dispar. Sim. Das ilhas, acho que, por exemplo, não havia. Por Sim. isso, açorianos e madeirenses, por favor, façam. Porque uma das coisas que nós ouvíamos muito enquanto estivemos no estágio foi que faltam portugueses nas instituições europeias. Isto era uma coisa que se dizia constantemente, mesmo nas formações que durante o estágio nós tivemos, porque essa é uma componente bastante importante do estágio. É a parte inicial dele. É a parte inicial, ou seja, o estágio basicamente é trabalhar 8 horas por dia, full-time, nas instituições, mas no início temos uma série de estágios que nos explicam, para além do funcionamento das instituições europeias, também um bocado a sua composição, e aí foi-nos dito que há países que não têm, que estão subrepresentados, ou seja, que não há pessoas suficientes desses países nas instituições, e Portugal é um deles. Então, mais aqui, um objetivo nosso ao divulgar estes estágios é justamente para tentar que mais pessoas tenham acesso e saibam que podem ambicionar. Até porque esta falta de representatividade não acontece só neste panorama de estágios, acontece também a nível de empregabilidade. As pessoas que trabalham já nas instituições europeias, o número de portugueses ainda está muito aquém daquele que é o expectável. E claro que isto é uma bola de neve. Quanto os menos portugueses estiverem já a trabalhar em certos cargos, mais difícil é depois também chegarem novos, porque pronto, meio que há aqui um magnetismo. Pronto, então Exato. Nós com essa curiosidade e com vontade também de proporcionar esta experiência, ou então darmos esta informação aos jovens e não só, sobre estas oportunidades, porque quem as pode ter, acho que as deve aproveitar. Quem tem esse privilégio de poder arriscar e fazer este tipo de estágios, acho que o deve fazer. Sim. E nós então criamos este podcast para isso. Sim, e também acreditamos que, como a Joana disse, pela nossa curiosidade um bocado de saber de onde é que estes colegas vinham, mas também as suas histórias, o que é que tinham estudado, porque para além de sermos todos da mesma geração, na casa dos 20 anos, dos 20, muitos de nós têm percursos muito diferentes, mas também em muitas coisas muito parecidos e vieram de contextos familiares muito diferentes, de contextos geográficos também diferentes, e portanto nós queremos um bocado perceber o que é que cada um de nós andou para aqui, ou seja, para chegar aos estágios Blue Book. Era essa a nossa ideia. E acreditamos também que a história de cada um nos revela um bocado um espelho, uma fatia também do que é o país atual. Ou seja, porque vemos um bocado quais são a história das nossas famílias ou dos nossos pais e como é que nós próprios viemos aqui parar. Então isso também nos interessava. E portanto vamos ter uma série de episódios em que vamos tentar perceber a história, o percurso de cada um dos nossos colegas que aceitou participar e também, mais concretamente, onde realizaram o seu estágio e o que é que faziam. Porque isto pode ser interessante para quem se está a pensar candidatar, saber o que é que se faz em cada sítio. Sim. Eu acho que já não sei se mencionamos entretanto, mas nós, antes de convidarmos estas pessoas a fazerem o podcast, fizemos um inquérito mais formal. Quando eu digo formal, é no Google Forms. Com uma série de perguntas onde perguntávamos sobre a origem geográfica, sim, habilitações literárias da família, deles ou delas próprias, como é que foi a fase da candidatura, se onde estavam a fazer o estágio teria sido a primeira opção ou não. Sim. Para percebermos também como é que funcionaria quase que uma estatística dos nossos colegas. Sim, e podemos concluir na nossa análise, assim, analisando as conversas que tivemos, mas também os relatórios, que a maioria de nós é mais qualificado do que os seus pais, isso é uma coisa, que a maioria de nós tem não só uma licenciatura, mas também um mestrado, que muitos de nós realizaram ao longo do seu percurso um programa Erasmus, portanto aqui a importância também dos programas Erasmus,
Também houve pessoas que realizaram parte do seu percurso completamente fora de Portugal, portanto fora do Erasmus, mas dentro da União Europeia e beneficiando, obviamente, de pagar as mesmas propinas do que um outro cidadão nacional desses países. E, portanto, também uma coisa aqui em comum, que é, sobre o futuro, a vontade, ou muitas vezes a necessidade de sair do país, de Portugal, à procura de empregos que tenham mais a ver com aquilo que se estudou, em que se ganhe melhor, não é? Em que o custo de vida não seja tão alto e, portanto, temos aqui dois lados da mesma balança. Por um lado, pessoas muito mais qualificadas do que os seus pais, com percursos já muitas delas internacionais ou pelo menos europeus, mas que depois acabam por, uns por quererem, outros porque não encontram outras opções em Portugal, ficar fora. Ficar fora, independentemente de ser em Bruxelas ou não. Claro. Este nosso episódio piloto provavelmente será o que está mais bem gravado. Não sabemos ainda. Pois. Porque, lá está, esta ideia surgiu de uma forma assim um pouco rudimentar, até não tínhamos os melhores recursos. Estávamos em Bruxelas, no final do nosso estágio, a tentar gravar conversas com pessoas que provavelmente iam lá continuar, então tínhamos que falar com elas naquele momento, sim, ou então perdíamos a oportunidade. Vão ver que também temos conversas que já gravámos online, porque nós voltámos depois do nosso estágio a Portugal, estamos aqui agora, e então tivemos que gravar online com algumas pessoas com quem não conseguimos falar. Não foi possível falar ainda durante o estágio. Não é? Sim, isto só para não causar estranheza na nossa estrutura. Os primeiros episódios serão num formato similar a este. E os últimos já acontecerão num formato mais virtual. Eles serão lançados também pela ordem cronológica com que foram gravados, porque algumas conversas são anteriores, por exemplo, às eleições que tivemos recentemente, legislativas, e outras, acho que já posteriores, sim, não é? Portanto, estas conversas acho que são interessantes porque são um reflexo de diferentes momentos. Um momento final do nosso estágio, claro que vai marcar a todos, principalmente ali os primeiros episódios, porque estávamos mesmo no último dia do nosso estágio, então muitas emoções ao mesmo tempo e muitas questões. Por isso é um podcast humilde, vulnerável também. Exato, é uma primeira tentativa. Sim. Enfim. Estamos a dar o nosso melhor. E se calhar agora, não queremos que isto seja demasiado longo, mas queremos só apresentar-nos, porque já que também entrevistámos os nossos colegas, falar só um pouco de nós. Não sei se a Joana quer falar um pouco. Eu nasci primeiro. Exato, é mais velha. Pode começar. Já disse o meu nome, não é? Não há novidades em relação a isso. Tenho 28 anos, sou de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. E eu estudei, tirei licenciatura em História e depois fiz um mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação, tudo na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Eu sou aquele caso de pessoa que não teve qualquer experiência europeia ou internacional de Erasmus, o que seja, e por isso mesmo a minha ambição era ter uma experiência deste género. E eu na escola, quando aprendi sobre a União Europeia, sempre fiquei com ali a pulga atrás da orelha. Epá, isto deve ser muito giro. E até porque, pelo menos eu idealizava a União Europeia como sendo o pináculo da carreira, o sítio em que toda a gente quer chegar porque é o sítio da decisão. E claro que eu nessa altura não fazia ideia o que era a Comissão Europeia, o que era o Parlamento Europeu, para mim era tudo igual. Só durante a universidade, já não me recordo se alguém me falou deste programa de estágios, se fui eu, por iniciativa própria, comecei a pesquisar, porque lá está, estudando Relações Internacionais, uma pessoa já começa a colocar mais na cabeça esta possibilidade de ter uma experiência fora. Não a tive de Erasmus, maioritariamente por motivos económicos, porque, embora existam bolsas, nem sempre não são é possível. Suficientes. Sim. Pronto, e também porque se calhar não me fazia assim tanto sentido na altura, porque era atleta federada também. Pois, a Joana
Para além de historiadora, amadora, era era agora já não atleta, sei. nadadora federada e nadadora salvadora. Também fui, sim. Portanto, Música. e música. Epá, eu tentei sempre colmatar, se calhar, estas falhas destas experiências com outras. Acho que é legítimo. Andei aqui a passar nas fronteiras locais. Pronto. E antes de vires para o Blue Book, o que é que fazias? Portanto, se calhar, contextualizando, eu durante a faculdade já me tinha candidatado para aí umas 2 ou 3 vezes aos estágios Blue Book. Não passei. Eu acho que a primeira vez eu nem sabia muito bem para que é que eu me estava a candidatar, então se calhar não fiz assim uma candidatura tão boa. E eu, neste ano, quando me tive de candidatar para o Blue Book, estava a trabalhar numa escola profissional como gestora de projetos Erasmus, curiosamente, e o contacto com esta realidade é maior. E eu acho que isso também me deu ainda mais vontade de tentar novamente candidatar-me, já assim, se calhar mais a sério, já me preocupei mais com a candidatura, já preparei a candidatura de outra forma. Até me recordo que, e isto acho que é uma dica interessante, enviei os meus textos a amigas que tinham jeito também para escrever, ou então que tinham experiência nos recursos humanos, então sabem certas palavras-chave que tu deves usar. Se tiverem esse tipo de pessoas à vossa volta, acho que é interessante também na candidatura ajudarem-se. Porque são estágios bastante concorridos, é só para Muito mencionar isso. competitivos. Muitas pessoas se candidatam várias vezes até conseguirem entrar. E só se pode fazer uma vez estes estágios. E se vocês fizerem estes estágios, depois não podem realizar, por exemplo, os estágios Schumann, que são estágios no Parlamento. Sim. Então também é importante pensar bem para onde é que se quer ir antes de uma pessoa se candidatar. Exatamente. E ir assim ao erro, bem, pode-vos custar uma excelente oportunidade. Se calhar se fosse hoje eu até preferi fazer um estágio Schumann, porque é mais político, tem mais essa vertente. Os estágios Blue Book têm uma vertente mais administrativa. E recuando um bocadinho, eu então tive sucesso nesta minha última candidatura, daí ter feito o estágio. Entrei na minha segunda opção, porque nós depois de passarmos numa primeira fase de motivação e de currículo, etc., temos uma fase mais focada no posto ou na posição para a qual queremos concorrer. A minha primeira opção, creio que foi a Direção-Geral de Desporto, porque eu queria muito, então... Educação, desporto e cultura. São as minhas áreas favoritas. Desporto, se calhar, mais particularmente, porque a minha tese de mestrado também foi um bocadinho nesse âmbito. Não fiquei na primeira opção, mas só soube isso mais tarde, porque na semana seguinte fazemos uma segunda opção e depois na terceira semana uma terceira opção. Na minha segunda opção foi aquela que eu fui selecionada. Foi na Agência de Execução Europeia para a Educação e a Cultura e eu fiquei numa unidade do Programa da Europa Criativa, ou seja, num setor da cultura, precisamente. O que é que eu fiz de diferente? Eu andei a procurar contactos, a perceber e-mails, como é que terminavam os e-mails das pessoas que lá trabalhavam e andei a chateá-los. Claro que a maioria dos e-mails veio rejeitado porque não existiam sequer, mas eu acabei por ter sorte ali em algum e consegui chegar a uma pessoa dessa unidade que ficou interessada no meu currículo. Contactaram-me, eu fiz uma entrevista por telefone e acabei por ser selecionada para essa unidade. Mas já chega de falar de mim. Não, nem toda a gente faz, ou seja, a Joana é muito persistente, isso é uma característica dela, então ela, nem toda a gente anda a enviar e-mails com a persistência da Joana, pronto, não se assustem, não.
Eu prometo que não vos envio nenhum. Vou tentar. Exato. Sim, mas acho que já chega a falar de mim. Sinto que já estou aqui a falar há 1 hora. Catarina, fala-nos sobre ti, sobre o teu percurso académico, profissional e o que é que fizeste para aqui chegar. Então, eu sou Catarina, tenho 26 anos. Tal como a Joana, estudei História na licenciatura, na Nova, em Lisboa, e depois comecei um mestrado em Estudos Brasileiros na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que era um mestrado que misturava História com Antropologia e Literatura, tudo sobre o Brasil, que, pronto, me interessa bastante. E, entretanto, um professor de licenciatura disse-me que ia abrir um novo mestrado Erasmus Mundus, que eu nem sequer sabia o que era até à altura, que são mestrados financiados pela União Europeia e que envolvem uma série de instituições de ensino superior, tanto dentro da União Europeia como também pode ser fora, foi o meu caso. Então, que ia abrir um novo mestrado Erasmus Mundus em História na Esfera Pública, History in the Public Sphere, e para eu estar atenta se aquilo me interessava, se não. Pronto. E uma das razões para eu não ter seguido para um mestrado normal em História, clássico, foi porque eu, não sabia se queria ser académico ou não e me questionava um bocado também sobre o papel dos académicos ou até que ponto é que aquilo que é feito na academia chega ou consegue furar as fronteiras da academia. E, portanto, nunca estava 100% satisfeita com isso e nem me via muito bem a fazer isso. E, portanto, este mestrado que se focava na história e na interação da história com a esfera pública, com a sociedade, com os média, os museus, o ensino, como é que a história é instrumentalizada por regimes políticos para servir propósitos da nossa época, do presente, tudo isso me pareceu muito interessante e muito diferente também do que eu tinha encontrado até aí de programas de mestrado em História. E então candidatei-me a esse mestrado Erasmus Mundus e fui selecionada e tive uma bolsa durante 2 anos, ou seja, essa bolsa cobriu as minhas propinas e basicamente tudo que implicou. A vida e também deslocações, porque este mestrado foi em 4 países, foi na Hungria, foi em Itália, Japão, a Tóquio e também Portugal fazia parte e a ideia era, e França também, Paris, e a ideia era nós circularmos entre estes países um semestre em cada sítio e portanto aprendemos um bocado também dos contextos em que estávamos. Pronto, foi azar porque calhou na pandemia. Exato, isto começou em plena pandemia, portanto houve mobilidade, deu para viajar, para ir para estes sítios, estar em universidades diferentes, mas não da forma ideal. Mas pronto, éramos 11 alunos, e isso foi uma experiência muito interessante, porque em 11 alunos, 8 éramos bolseiros e só 2 de nós eram europeias. O resto das pessoas era de fora da Europa. Bom. E portanto foi assim muito, muito enriquecedor, deu muito para abrir a cabeça. E pronto, e eu acabei o meu mestrado em agosto de 22 e depois estava uma noite a pesquisar coisas em casa, tipo, o que é que eu vou fazer a seguir, e não sei como eu fui parar aos estágios Blue Book, de que eu nunca, quer dizer, de que eu tinha ouvido falar uns anos antes e pensado, isto é fixe, mas eu não acabei a licenciatura e depois esqueci-me completamente que eles existiam, e depois voltei a encontrá-los não sei como, no Google, e então pensei, isto parece interessante, só que me candidatei para tradução, porque quando vocês se candidatam, já dissemos isso, existe a opção administrativo ou tradução. E eu achei que administrativo podia ser uma coisa muito chata, eu gosto de línguas, eu tinha os requisitos, tinha os certificados de línguas, então pensei, vou-me candidatar a isto, já gosto de tradução, já tinha tido uma pequena experiência no secundário, gosto de línguas, vamos ver como é que isto funciona. Pronto. E o processo de candidatura das pessoas de tradução é diferente, portanto não é o que a Joana disse, é um bocado diferente, e acabei por ser selecionada e ficar na unidade de língua portuguesa em Bruxelas. Ela divide-se entre o Luxemburgo e Bruxelas, e fiquei na equipa de Bruxelas
e pronto. E portanto significa coisa que eu não achava que fosse possível, mas é passar um dia inteiro a traduzir documentos dos mais variados tipos e sobre as mais variadas coisas, desde vinhos na Roménia, Uau. até regulamentos, até coisas, press releases. E, enfim, como nós dizíamos, tivemos aqui um pequeno problema técnico. Enfim. Sempre, vamos ter vários problemas técnicos. Exato. Mas, pronto, foi uma experiência de estar todo dia a traduzir coisas dos mais variados domínios e pronto. Até é interessante, porque enquanto uma pessoa normalmente está a trabalhar só no seu setor com o mesmo tema, que eu não estou a dizer que não seja mau, mas na tradução tu acabas por ir buscar um bocadinho de informação a várias coisas, não é? Exato. Acaba-se um bocado por estar a ver a coisa a partir de dentro e a receber documentos sobre muitos temas e pronto. E então é uma coisa mais de bastidores, no sentido em que tu vês aquilo que se passa, mas não ao contrário de uma agência ou mesmo de uma DG, tu não estás no sítio onde as decisões se fazem. O que tu fazes é traduzir essas coisas para que fiquem acessíveis à população do teu país ou da tua língua, não é? Porque existem vários serviços, várias unidades de tradução das mais diversas línguas. E pronto, tem função de traduzir toda a legislação que chega a Portugal, e que é muita, uma grande percentagem, que depois é adotada aqui, que vem da União Europeia, e ela é traduzida por estes tradutores que trabalham na Comissão. Portanto, é essa a sua função primordial, e depois fazer com que a informação chegue também às populações desses países, seja online, press releases, de várias formas. Sim, e uma das grandes funções da Comissão é que realmente tudo isto seja público e chegue a toda a gente. Claro que muitas vezes nós nem sabemos bem onde é que encontramos este tipo de informação, mas ela existe. E pronto, eu acho que nós também, com esta ideia, com este podcast, foi dizer às pessoas que, embora a informação não nos chegue, infelizmente, assim, de forma tão direta, ou seja, que nas escolas não nos ensinem isto de forma tão direta, ou que, sei lá, não haja mais reportagens na televisão sobre isto. Estas coisas existem e nós, se formos autónomos também na busca da informação, conseguimos então chegar a este tipo de programas e de oportunidades e ela é possível, quase todos nós. Claro que é sempre muito idealista e fofinho dizer que é para toda a gente, mas mesmo assim não é fácil uma pessoa mudar-se e estar a receber uma remuneração que, aos olhos sei lá, dos salários portugueses, até nem é má, mas nem toda a gente terá a disponibilidade económica ou até familiar ou social, o que seja, de às vezes arriscar e agarrar numa oportunidade destas. Mas quem o puder fazer, cá estamos nós a divulgar. Exato. E pronto, sigam os nossos próximos episódios. Ainda são alguns. Ainda são pessoas, alguns, sim. Pessoas diferentes, histórias diferentes. Pessoas muito fixe. Pessoas muito porreiras. Eu espero que isto esteja assim mais ou menos bem explicado. Tal como disse no início, isto é uma gravação muito humilde. Nós não temos muitos conhecimentos aqui nesta área, nem instrumentos necessários e em condições para que isto seja realmente algo espetacular. Exato. Mas eu acho que apesar disso... Fica a nossa tentativa e também o desafio à próxima sessão, à sessão que está atualmente a fazer o seu estágio, de talvez o continuar de uma forma com melhores meios do que nós, talvez. Porque não? E, como dissemos no início, vamos deixar aqui links para as páginas de que falámos, os vários programas de estágio, e também mesmo, não só estágios, mas empregos. Sim, e até iniciativas, programas. Há muitos projetos que divulgam estas oportunidades e o que está a acontecer nas instituições europeias e o que é que se faz e tudo mais.
Por isso, nós vamos tentar divulgar ao máximo até outros podcasts que existam sobre temas semelhantes ao nosso ou sobre a Europa, assim, de forma mais geral. E acho importante também agradecer a toda a gente que nos deu aquela forcinha para nós avançarmos com esta ideia e aos nossos colegas que participaram ao longo destes episódios, sim, às pessoas que nos ajudaram, principalmente hoje, aqui nos nossos cenários e na produção desta ideia. Exato, e ao entusiasmo dos nossos colegas que se mostraram logo disponíveis para participar das conversas e mesmo quem não pôde participar das conversas, mas respondeu ao nosso questionário. Isso ficámos muito contentes por esse apoio, por esse entusiasmo que demonstraram. Exatamente, e tal como se diz neste tipo de coisas, subscrevam, exato, deixem o like, comentem, mas sobretudo desfrutem, e nós esperamos mesmo que consigam tirar partido desta ideia ou que simplesmente se sintam entretidos, informados de alguma forma. Nós estamos a gravar este episódio piloto já no fim, quase exato, tudo, mas eu acho que foi muito giro, foi um prazer trabalhar contigo. Foi um prazer trabalhar contigo. Foi mesmo muito giro, toda a parte de investigar ou de pensar na ideia e de idealizar o questionário e o projeto. Houve ali uma altura que até houve um impasse. Será que vamos conseguir fazer isto ou não? Exato. Mas é giro ver que estamos a conseguir concretizar e que os nossos colegas nos apoiam. Exato. Por isso... Fiquem atentos aos próximos vídeos, nas próximas semanas. E beijinhos e abraços. Até à próxima. Tchau. Tchau. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.